A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Nos últimos anos, aí na sua cidade, você percebeu um aumento do número de painéis solares? Aqui na minha região, pelo menos, muitos comércios, prédios e muitas casas também começaram a aparecer com essas instalações nos últimos tempos. Claro que não é algo tão massivo assim, mas já chama atenção. E quando você pergunta para as pessoas que estão instalando esses painéis, você dá uma olhadinha ali das caixas de onde eles estão tirando esses grandes equipamentos, dá para perceber que eles não são produzidos aqui no Brasil. A grande maioria desses equipamentos vem da China, e isso foi um grande ponto de virada para essa indústria. Só que agora tem uma consequência que talvez a gente aqui do Brasil, que está importando esses painéis solares há algum tempo, não imaginaria. Lá na China, um número crescente de fabricantes de equipamentos solares tem entrado em processo de reestruturação ou até quebrado, em um quadro de aumento do excesso de oferta e consequente guerra de preços, que está causando enormes perdas financeiras e ameaçando a sobrevivência de muitas empresas menores. A estratégia do dia de hoje é entender o setor de energia solar da China, que é líder mundial nesses equipamentos, e se debruçar nessa consequência de quebra dessas empresas especializadas. A gente também vai falar sobre como o consumo menor de destilados na América Latina derrubou as vendas da Diageo no mundo. E também como a volta do Laninha nos próximos meses é uma ameaça de estiagem em parte do Brasil. Você que é um ouvinte mais assíduo, gostou do jeito que eu falei de Diageo? Porque eu acho que eu errei a pronúncia. Mas aí eu poderia lá verificar como se fala a pronúncia dessa empresa e voltar aqui para vocês com uma maneira já corrigida? Poderia, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso enquanto a gente tá falando. Porque eu tô perdida na minha personagem séria nos últimos tempos. Eu vou inclusive ver um vídeo da concorrência para tentar aprender como fala o nome dessa empresa. E aí, quando eu ler a notícia para você, eu já saberei falá-lo corretamente. Falá-lo. Meu nome é Ana Carolina Zitla e eu apresento esse podcast, no qual você pode sempre se inscrever para ficar muito bem informado. Brasil é bronze na ginástica olímpica, vamos às notícias. Tentando fazer com que eu me importe com alguma coisa que não seja esportes nesse momento, a Diageo, já esqueci, acabei de ver 3 vídeos com as pessoas falando o nome dessa empresa, não consegui lembrar. O que importa para você é que ela produz o Johnnie Walker, o Tanqueray, as vodkas Ketel One, Ciroc, Smirnoff e a tequila Don Julio. Sabia você que quando você enche a cara na balada com esses destilados você tá bebendo, na verdade, bebida de uma empresa só? Pois muito bem, essa empresa aí, a Diageo, teve uma desaceleração de consumo nos mercados da América Latina e do Caribe. Por quê? Porque tá todo mundo ocupado tomando quentão em junho e julho. Eles não sabem disso? E isso levou com que essa gigante das bebidas tivesse seu primeiro declínio anual de vendas desde o início da pandemia. As ações desta empresa, que é britânica, chegaram a cair 10% em Londres na terça-feira para o seu nível mais baixo em 4 anos. Consumidores escolheram opções mais baratas em mercados como a América Latina e têm bebido destilados que guardaram em casa no boom de compras da pandemia, o que afetou as vendas da Diageo. Ai, como eu adoro quando o mercado financeiro, a economia e os negócios explicam a realidade, a vida imita a arte. Vou até ler esse parágrafo de novo para você. Consumidores escolheram opções mais baratas em mercados como a América Latina, check para você, e tem bebido bebidas destiladas que guardaram em casa no boom de compras da pandemia. Check pra você, eu conheço umas 10 pessoas que estão fazendo exatamente isso. As vendas orgânicas líquidas recuaram 21,1% na região. Excluindo essa área, teria havido um avanço de 1,8%, graças a uma combinação de aumento de preços e mix de produtos. A região da América do Norte, que é o maior mercado da Diageo e que inclui os Estados Unidos, mostra aí uma queda no mesmo indicador de 2,5%. A empresa disse que o ambiente de consumo continua desafiador, que a pressão sobre as margens deve seguir em 2025. A Diageo ficou sob pressão após um aviso sobre os lucros em novembro passado, quando a desaceleração na América do Norte se juntou ao colapso da demanda na América Latina e no Caribe. Deborah Crew, que é CEO da empresa globalmente, disse que os consumidores dos Estados Unidos estão reduzindo seus gastos por conta da inflação.
Por outro lado, as vendas líquidas dos coquetéis prontos para beber aumentaram 15% nos Estados Unidos, com os consumidores gastando em martinis, expressos, margaritas, sempre falo margarita, pizza e negrones. Beberias? Um negrone de caixinha? Já os consumidores chineses continuam a beber bebidas alcoólicas que têm armazenadas em casa, em vez de sair e comprar mais, por causa da flexibilização posterior das restrições de bloqueio da Covid no país. A Diageo tampouco ganha participação de mercado no México, segundo o maior mercado da empresa na América Latina. A queda nos preços do uísque e da tequila afetou a empresa. Mais uma notícia aqui sobre como o mundo está bebendo menos esse ano. Inclusive, lembrando que temos uma cerveja não alcoólica patrocinando os esportes olímpicos. E me deu sede de água ler essa notícia. Estou tomando uma água. Dando a volta ao mundo e parando aqui na América Latina, que é a única região que importa, mais especificamente o Brasil, brincadeira, o mundo inteiro importa apenas nas Olimpíadas que o nosso país se destaca, mesmo quando é eliminado. Mesmo quando não está presente no esporte, pode ter certeza que o Brasil está presente ali de alguma maneira. Falei isso por quê? Porque meu espírito olímpico está aflorado. Acabei de passar 2 horas vendo reels da ginástica. Vamos às notícias, a outra notícia aqui no caso, né? Um laninha deve se formar nesta segunda metade do ano, o que pode reverter alguns dos prejuízos sobre a agricultura causados pelo El Niño mais intenso em quase uma década, que acabou de terminar. 1 minuto de silêncio para o fim do El Niño. Que, meu Deus do céu, esse ano. Embora o mundo esteja atualmente em um estado neutro em relação aos 2 padrões climáticos, há 70% de chance de que um laninha vai surgir entre agosto e outubro, com a expectativa de que dure até o primeiro trimestre do ano que vem. Durante o laninha, o Oceano Pacífico fica mais frio do que o normal, perto da linha do Equador, desencadeando chuvas fortes na Ásia e condições mais secas em partes da América do Sul. Nenhum padrão climático global traz só benefícios, então nada nessa vida, né? E a força e o momento do evento ainda não estão claros. Mesmo assim, no caso de um laninha, é provável que ajude a reverter muitas das tendências que causaram estragos em alguns dos principais produtores de commodities do mundo, como as enchentes no Rio Grande do Sul e as secas na África. Para o cacau em especial, o novo padrão pode trazer algum alívio bem-vindo. Inclusive, como já falamos outras vezes aqui neste podcast, para o desespero geral aqui dos ouvintes, o déficit do mercado mundial de cacau é o pior já registrado, depois que um misto de seca intensa e chuvas irregulares atingiu grandes produtores na África Ocidental. O laninha pode ajudar nisso, olha só. Se chegar em agosto ou setembro, o aumento das chuvas ajudaria as lavouras africanas antes da colheita, segundo Kate Groman, que é meteorologista do Commodity Weather Group. Os mercados já estão precificando a expectativa de uma colheita melhor, com os futuros de cacau em Nova York negociados cerca de 40% abaixo do recorde de abril. Só que aí, mais uma vez, as commodities imitando a vida, nem todos se beneficiariam disso aí. O laninha traz riscos de seca para partes do Equador, o terceiro maior produtor de cacau. Mas o país tem melhor acesso à irrigação do que a África Ocidental, que pode limitar o impacto. Para o café agora, o laninha pode atrasar as chuvas cruciais no Brasil, ameaçando a produção de grãos arábica. Isso pode elevar ainda mais o preço do café, que recentemente atingiu o maior nível em mais de 2 anos. Do outro lado do mundo, o laninha normalmente traz mais chuvas para o Vietnã, o segundo maior produtor de café. A umidade seria um alívio para as plantações da variedade robusta atingidas pela seca. A cotação do robusta, geralmente usado para café solúvel, disparou recentemente para o maior nível desde a década de 70 devido às interrupções no fornecimento. Mas assim como no caso do cacau, tudo depende do momento. Se o laninha chegar tarde demais no Vietnã, as chuvas podem então atrapalhar a colheita. E por aí vai. Isso vale para o açúcar, isso vale para a soja. Ficaremos de olho nos efeitos do laninha que pode vir aí. Vem aí, laninha, talvez entre agosto e outubro. Eu resolvi começar esse podcast e destacá-lo com essa notícia sobre os painéis solares porque eu achei interessantíssimo. Agora eu tô aqui me perguntando se isso não é uma nerdice da minha parte, mas eu não tô nem aí, eu tô agora colocando a minha nerdice para você, ouvinte, também ficar extremamente interessado por este assunto. Como é que pode, agora que o planeta Terra está olhando mais para a energia solar
e utilizando dos investimentos que os chineses fizeram nos últimos anos nesse tipo de indústria, e aí as empresas de lá estão quebrando. Eu fiquei encucada. Um número crescente de fabricantes chineses de equipamentos solares tem entrado em processo de reestruturação ou de quebra. Uma subsidiária da Zhejiang Com New Energy Technology foi a mais recente a pedir o equivalente à falência na China, quando foi ordenada por um tribunal a realizar um processo de reorganização depois que um credor disse que a fabricante não era capaz de pagar as suas dívidas e claramente não tinha solvência, de acordo com o registro da empresa controladora na segunda-feira. O setor de energia solar da China, que é líder mundial, está enfrentando essa onda de quebras e consolidação de empresas, já que a capacidade excessiva leva os preços para baixo dos custos de produção. Na terça-feira, o Partido Comunista Chinês prometeu suavizar o processo que permita a saída de mercado de equipamentos de produção ultrapassados e de baixa qualidade e evitar a concorrência desleal. A China, segundo o Partido Comunista Chinês, abre aspas, deve fortalecer o mecanismo de mercado que permite que o superior vença e que o inferior seja eliminado, fecha aspas. Embora as grandes empresas, como a Long Green Energy Technology, tenham até agora sobrevivido a bilhões de yuans em perdas, impondo paradas de produção e promovendo demissões, empresas menores têm menos maneiras de preencher os rombos financeiros. A quebra da Zhejiang acontece depois que outro fabricante menor, a Ganzhou Golden Solar, entrou em um processo de pré-reorganização no início de julho. A Aqucom, que é essa primeira empresa que a gente citou aqui que entrou em recuperação, vem registrando prejuízos líquidos todos os anos desde 2019 e no mês passado teve que suspender a produção de módulos solares e células em 4 das suas subsidiárias, incluindo o braço que agora foi forçado à falência de acordo com seus registros de ações. A China domina esse mercado nos últimos 15 anos. Quase todos os painéis solares do planeta são fabricados por uma empresa chinesa. Inclusive, tem uma cidade lá, eu já procuro aqui o nome dela, que tem 5 dos 10 maiores fabricantes de painéis solares do mundo. 5 dos 10 maiores ficam em uma única, apenas, cidade. Até mesmo o equipamento para fabricar os painéis solares são produzidos quase que inteiramente na China. As exportações dos painéis, medidas pela quantidade de energia que podem produzir, aumentaram mais 10% em maio em relação ao ano passado. Só que é aí que tá toda essa confusão, porque é o setor doméstico de painéis solares que está passando por essa grande agitação. Os preços no atacado caíram quase pela metade no ano passado e despencaram mais 25% neste ano. Os fabricantes chineses estão competindo por clientes e cortando esses preços muito abaixo dos seus custos e ainda continuam construindo mais fábricas. E é aí que entra essa história e como essa história está justamente posicionada em uma grande narrativa global, já que estamos todos interligados, somos todos irmãos de mãos dadas. A gente já falou algumas vezes sobre como a política de industrialização, agora de exportação da China, está atraindo críticas e justamente tarifas adicionais de vários cantos do mundo. Temos aí a grande briga eterna comercial entre Estados Unidos e China, com a União Europeia também entrando na bagunça aí e sobretaxando os carros elétricos chineses, por exemplo. O Brasil também e outros países da América Latina anunciaram uma sobretaxa ao aço chinês, para que a gente não acabe pagando muito menos pelo aço produzido lá fora do que o aço que a gente produz internamente no Brasil. E é justamente por conta deste incentivo à exportação na China, já que o mercado doméstico está mais fraco, que essas pequenas empresas chinesas que produzem painéis solares para o consumo interno no país estão começando a quebrar, porque elas não conseguem competir com as suas concorrentes que têm foco na exportação. E aí a gente fica também de olho no lance lá da frente, no futuro, já que além de carros elétricos, aço e outras commodities ou equipamentos produzidos na China que estão sendo barrados mundo afora, os painéis solares também começaram a ter aí tarifas extras. A Europa começou a barrar o uso desses painéis em projetos de compras governamentais, a menos que as empresas chinesas divulguem os subsídios que elas recebem do governo chinês, o que elas se recusam a fazer. E a cidade chinesa se chama Yiwu. Yiwu é Y-I-W-U, que fica na província de Zhejiang, que eu fui olhar aqui no mapa da China para tentar te falar onde é que é,
Mas eu confesso que eu sou, assim, inenarravelmente desconhecedora de geografia chinesa, mas fica ao sul de Xangai. E não tenho mais nenhuma referência pra te dar. Só que a China é grande pra caramba. Gostou desse episódio? Eu adorei. Adoro falar sobre assuntos que me interessam. Quando eu tô falando de assuntos que não me interessam, eu não gosto. Inclusive, ontem, falei aqui uma notícia lá da parada cambial da Argentina. E aí eu tinha entendido a parada, eu fui lendo aqui e depois eu fiquei pensando, eu acho que não tá bem claro, porque aquilo tava bem confuso. Então, se você escutou o episódio de ontem e você não entendeu muito bem a parada cambial aí da Argentina, que tá fazendo com que os argentinos, alguns deles, viajem até o Chile pra fazer compras, porque eles agora estão com mais dinheiro na carteira, você fica atento ao TikTok / Instagram da Bloomerlinea, porque eu e meu parceiro Alan Blanco fizemos um vídeo pra explicar justamente o que tá acontecendo. E é uma história muito curiosa, tá? É uma história muito curiosa. O grande ponto é, o pessoal rico da Argentina tá conseguindo ir pro Chile pra fazer comprinhas, porque tá mais barato. É tipo quando, há alguns anos, os brasileiros iam pra Miami pra fazer enxoval. Eu acho que tem gente que ainda faz isso. Mas é mais ou menos a mesma lógica que tá por trás. Mas aí você vai lá no TikTok que a gente te explica. Tá bom? Então tá bom. Então, ó, episódio longo hoje. Fazia tempo que a tia não falava aqui bastante. Grande beijo, até amanhã. Tô empolgada com as Olimpíadas. É isso que aconteceu. Até amanhã.